Boa tarde, irmãos. Muito bom estar de volta aqui à igreja. De manhã exploramos aqui o tema As Três Bestas do Apocalipse. Você que está acompanhando a transmissão e vai ver a gravação depois, caso tenha perdido, o tema está aqui no canal também. Deixei algumas pontas soltas, mas não foi por acaso, foi de propósito. E uma delas dizia a respeito à atuação específica da besta do abismo. Relembrando, besta do mar, um poder religioso que teve uma atuação intensa durante 1260 anos, 538 a 1798. Besta da terra é uma besta mais para o tempo do fim, e ela atuará de um modo bastante mais intenso quando estiver aliada à besta do mar. Haverá perseguição, haverá imposição de uma marca, de um antisselo de Deus, nós vimos isso de manhã, né? Uma marca espúria, e finalmente perseguição e morte, decreto de morte. É só ler o Apocalipse 13. Mas há também uma besta que teve uma atuação em um momento da história, a besta do abismo. Nós identificamos como sendo a França revolucionária, Revolução Francesa. Mas alguém pode dizer, mas já acabou, que bom, né? Essa besta já não tem mais atuação. Ela, diretamente, não. Fez estragos naquele momento histórico, mas os ecos dessa revolução permanecem no mundo. Nós vimos que um deles, inclusive historiadores seculares, eu citei aqui também um adventista, o pastor e historiador Mervyn Maxwell, que identificam, por exemplo, o comunismo como um dos filhotes da Revolução Francesa. E há outros, né? Qualquer movimento que você vir aí no mundo, iluminismo, o racionalismo, antropocentrismo, comunismo e outros movimentos, ateísmo, neoateísmo, que visam apagar Deus, a Bíblia da história, que combatem diretamente a Bíblia, você pode perceber que há um DNA de besta do abismo aí. E quando é um sistema babilônico que quer se colocar no lugar de Deus, você tem aí a besta do mar, né? É isso. E a besta da terra é uma besta mais política e estatal também. Cristãos woke, que palavra é essa? O pessoal sempre vem com palavras novas para coisas velhas, né? Não tem nada de muito novo não, a palavra talvez sim, né? Progressismo é a mesma coisa, quase, né? É uma expressão, na verdade, ela já é usada há algum tempo, desde os anos 60, 70, 80, por ali, mais ligada a movimentos de conscientização com respeito a coisas como racismo e outras coisas mais. Só que mais recentemente ela vem sendo usada por grupos que se dizem despertos, tanto que woke seria mais ou menos o passado aí do verbo wake, né? Então é acordado, está acordado. Quem são esses que dizem estar acordados? Que ideia é essa? Que movimento é esse? Eu trouxe algumas citações aqui para vocês, algumas informações sobre esse movimento, né? Acordei. Esse é o significado literal da palavra woke, nesse contexto aí. Passado do verbo wake, que significa acordar, despertar. Em 2017, o dicionário inglês Oxford acrescentou esse novo significado de woke, definido como estar consciente sobre temas sociais e políticos, especialmente o racismo. Aparentemente parece uma coisa boa, né? Você ter consciência disso, para você agir contra isso. Aparentemente. Segundo o dicionário Merriam-Webster, o termo é usado com desaprovação para referir-se a alguém politicamente liberal em temas como justiça racial e social, especialmente de forma considerada insensata ou extremista. Esse tema acabou sendo levado para o lado da piada mesmo, né? Então, quer dizer, o pessoal mais à direita usa para meio que debochar de quem adota uma visão mais progressista, mais à esquerda, esses movimentos aí que a gente chama de progressistas, né? Depois eu chego lá nesse vídeo, né? No G1 eu encontrei a seguinte explicação. O termo woke tornou-se sinônimo de políticas liberais ou de esquerda progressistas que defendem temas como igualdade racial e social, feminismo, movimento LGBTQIA+, tem um P agora também ali, o uso de pronomes de gênero neutro, tipo todes, o multiculturalismo, o uso de vacinas, o ativismo ecológico e o direito ao aborto. Tudo isso está no pacote wokeista, ou wokeísta, né, como eles dizem aí. Ok? Está dando para pegar o sentido, né?
No canal da TV Cultura, inclusive eu vim assistindo na viagem de vinda para cá, ontem à tarde com a minha família, no Linhas Cruzadas, que é um programa de entrevistas, o filósofo Pondé, Luiz Pondé, que é professor na PUC, São Paulo, ele concede ali uma entrevista a Thaís Oyama, e eles falam durante 1h30, mais ou menos, acho que isso, sobre a questão do universo, da cultura woke. Eu recomendo a vocês, quando puderem, em casa, procurem no YouTube o Linhas Cruzadas Wokes. O que são? O que comem? De onde vêm? É o nome do programa ali, né? Eu extraí só um trechinho para vocês, para terem uma ideia aí do que eles falaram durante esse programa. Nós vamos ver então a fala de 1 minutinho do Pondé ali nessa entrevista. Pondé, então você está dizendo que no lugar daquela primeira acepção da palavra, que descrevia pessoas que eram então acordadas ou alertas para as injustiças sociais, para as discriminações sociais, você está dizendo que os woke então viraram espécies de caricaturas dessa ideia? Os woke são um fenômeno de classe média alta, normalmente estudante, como a série mesmo mostra, tanto que o universo em que melhor se entende essa palavra é o universo de universitários, por exemplo, de gente que faz faculdade, jornalista, intelectual, é onde melhor se entende essa palavra. E ela significa, essa caricatura que você fala, é porque são pessoas que, por exemplo, querem obrigar você a falar todes, sabe? São pessoas que acham que se você, por exemplo, for alguém que não se enquadra em gênero nenhum, você é uma pessoa mais descolada. São pessoas que acham, normalmente, de forma muito autoritária, que elas podem dizer para você que se você é, sei lá, branca, hétero, alguma coisa careta desse tipo, então você é uma pessoa atrasada que tem que sair da sua posição. Eles vigiam a linguagem, vigiam gestos e, na verdade, quando eu estava falando do Manifesto Comunista do Marx, é porque eu estava querendo pontuar que já ali o Marx e o Engels haviam percebido que havia um risco do discurso socialista, ou seja, o discurso da esquerda, é disso que eles estavam falando, se transformar num fetiche de riquinho. E é isso que aconteceu. Mas venhamos e convenhamos, veio dos Estados Unidos. O que você quer que venha dos Estados Unidos que não vire uma forma de Coca-Cola crítica? Resumidamente é isso aí, tá? Eu não sei se vocês conhecem algum woke por aí. Geralmente é um pessoal que patrulha os outros, né? Ficam aí policiando a sua linguagem, o seu comportamento. Geralmente é um pessoal que a gente chamaria de burguês, é aquele pessoal que tem ali estuda numa boa faculdade, tem lá seu iPhone, né? É socialista de iPhone, como se diz, mas tenta meio que apagar a voz da consciência, fazendo algumas obras assistencialistas para aqueles que são de classes que eles consideram menos favorecidos. Curiosamente, se você for fazer uma análise demográfica no Brasil, por exemplo, você perceberá que a imensa maioria da população negra, por exemplo, no Brasil, é conservadora, geralmente são pentecostais, são cristãos. Então estão felizes seguindo a fé que eles têm. Nós temos nos Estados Unidos a mesma coisa. As igrejas negras americanas são as mais conservadoras, que levam a Bíblia a sério. Mas tem a teologia negra, vou chegar lá daqui a pouco, né, que é totalmente liberal. E posa de representante da maioria, mas não é. Então, os woke geralmente são esse povo aí, uma minoria que é barulhenta, por isso parece ser bastante onipresente, né? Mas não é representante da maioria, não, que é, na verdade, religiosa, como eu disse, e também conservadora. Recomendo que vocês assistam todo esse programa aqui, eu achei bastante esclarecedor, e vem de uma pessoa que não é necessariamente um religioso. Pelo contrário, Pondé, ele se diz ateu. Um ateu não praticante, ele fala que é assim, né? Um ateu não praticante. E uma pessoa que geralmente tem opiniões bem interessantes sobre vários assuntos aí, tá bom? Fica aqui a recomendação para vocês. Antes de avançar, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão da cosmovisão. E já aproveito para indicar o livro de alguém que eu acho que vocês conhecem. Pastor Felipe Amorim. Está por aí? Felipe Amorim? Eu acho que eu ouvi de manhã, ou pelo menos eu vi o filho dele. Cosmovisão Cristã, ele lançou pela Thomas Nelson Brasil. Um livro muito bom, eu já fiz uma live com ele sobre esse livro aqui.
como pensar as principais questões da vida à luz das Escrituras. Por que é importante refletir sobre isso? Porque todo mundo tem um eixo ao redor do qual orbita a sua vida. Então você tem um eixo central que vai ser a sua referência. Em torno desse eixo gira família, sexualidade, trabalho, tudo, né? Quando nós estudamos a Bíblia, percebemos que o eixo central da vida dos judeus nos tempos do Antigo Testamento era o santuário. Você lembra do que você estudou sobre isso? Quando chegava o povo hebreu em algum local, montavam primeiro a tenda do encontro. Tenda do encontro, olha que bonito. Era o santuário. E em volta deles montavam as barraquinhas do povo de Israel. Ou seja, no centro estava a religião. No centro estava Deus. A cosmovisão, até o pastor Felipe aqui, não sei se foi ele que sugeriu a capa, mas foi muito feliz, colocaram aqui um par de óculos, né? Óculos. É bem isso, a cosmovisão são seus óculos conceituais. Como você enxerga o mundo, a partir de que perspectiva? Se você é um adventista de verdade, você vai enxergar o mundo com a perspectiva bíblica. O elemento norteador da sua vida é a palavra de Deus. O eixo central ao redor do qual tudo mais vai girar é Deus, é a religião. Religião para um adventista de verdade não é assunto de fim de semana. Eu não sou adventista só no sábado. Eu sou adventista o tempo todo. Eu sou cristão o tempo todo. Tudo que eu vir, tudo que eu contemplar, tudo que eu fizer, vai ser norteado pela minha religião. Eu sou isso. Eu não tenho isso. O woke geralmente ele tem, não é. Já vou chegar nesse ponto. Então, cosmovisão. Nesse livro aqui também é bem interessante, inclusive o pastor Felipe cita lá, do James Sire, dando nome ao elefante. Cosmovisão, um conceito. A capa parte daquela ilustração que é bem interessante. Você convida 3 cegos para definir uma coisa que eles, obviamente, nunca viram, que é um elefante. Eu falei agora, mas eu não devia falar, para que ele não soubesse o que é. Então, 3, 4 cegos vão definir um elefante pelo tato. Um tateia a tromba, ele diz, isso aqui é uma mangueira de incêndio. Ele está certo ou está errado? Na visão dele, na cosmovisão dele, não está errado. É que ele não tem o conceito do todo, né? É uma mangueira de incêndios. Vem o segundo deficiente visual, toca nas patas e diz, isso aqui são colunas. Ele está certo ou está errado? Certo e errado, de novo, né? Porque ele não tem a concepção do todo. O outro vai lá e toca, sei lá, na cauda. Isso aqui é o elefante tem um pouquinho de pelo na fim da cauda, né? Ou é o hipopótamo? Sei lá, eu confundo. Acho que o elefante tem. Ele vai dizer que é um espanador, né? E por aí vai. Falta a visão do todo. Quem consegue enxergar... Vamos usar uma comparação meio profana aqui. Para quem gosta, está tudo certo. Quem consegue enxergar melhor uma partida de futebol? O indivíduo que está no meio do campo, correndo atrás da bola, ou quem está na arquibancada? Quem enxerga melhor a partida de futebol? Quem está na arquibancada. Quem está chutando a bola não está vendo quem está atrás, não tem a noção do todo ali, do conjunto. Agora quem está ali de cima ou da arquibancada consegue ver o conjunto da coisa, né? Nós, seres humanos, não temos condições de enxergar o campo inteiro. Nós estamos no meio dele. Só Deus vê a perspectiva do universo. Só Deus, Ele conhece tudo. E é por isso que nós dependemos desesperadamente da palavra dEle. É por isso que nós precisamos da revelação de Deus. Porque a nossa visão, ela é muito limitada, muito estreita. Mas acontece que o pessoal da cultura woke, como nós veremos, os progressistas cristãos, eles relativizam até a Bíblia, porque eles são antropocêntricos, eles são vaidosos, eles se colocam como o eixo central, são eles. Então tudo mais tem que girar em torno de mim. É uma geração mimimi, uma geração muito vaidosa. E para eles a Bíblia é um elemento a mais. E se sobrar espaço eu coloco ali na minha vida. E se tiver que colocar, eu vou colocar aquilo que me convém, como veremos daqui a pouco. Você percebe como a cosmovisão é uma coisa importante? Qual o teu eixo central? Quais são os seus óculos conceituais? Como você enxerga o mundo? A partir de que perspectiva? Isso é muito importante. Então o autor diz assim, que cosmovisão, ele cita um outro, na verdade, o James Otis,
A cosmovisão, ou visão de vida, é uma estrutura, um conjunto de crenças fundamentais pelas quais vemos o mundo e nosso chamado e futuro nele. Essa visão não precisa ser totalmente articulada. Ela pode estar tão internalizada que passa muito tempo sem ser questionada. É uma estrutura integrativa, é o eixo que eu falei, né? E interpretativa pela qual a ordem e a desordem são julgadas. É o padrão pelo qual se administra e se busca a realidade. É o conjunto de dobradiças sobre as quais todos os nossos pensamentos e afazeres diários giram. É o eixo. Ali você vai, né, orbitar. Essa é a cosmovisão. Um outro livro interessante que eu quero citar para vocês, indicar para vocês, que eu achei muito bom, é esse aqui, ó. Visões e Ilusões Políticas, de David Koyzis, da editora Vida Nova. Bom esse livro aqui. Ele não é nem de esquerda nem direita, é visão política, a sua visão de mundo a respeito da política sob a ótica cristã, né? Uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. Eu quero ler para vocês aqui um trechinho da página 10, que eu achei bem interessante, também é uma comparação, uma ilustração útil, em que ele diz assim, ó, me acompanha aqui, ó. Estão comigo ainda? Então tá bom, vamos lá. Eu sei que depois do almoço é um desafio maior, né? Então, permaneçam comigo. Diz assim, na página 10 o seguinte, caso se trate somente, por exemplo, de verificar, estou naquela idade de que tem que colocar óculos, tirar óculos, sabe? Então o braço fica mais, falta braço também, né? Complicado, né? Venha logo o céu para a nossa vista ficar perfeita e quilométrica, né? Telescópica. Uma senhora de 35 anos e uma menina de 8 anos atravessam a rua para ir a uma loja de brinquedos. A cena, visualizaram? Vamos lá, visualiza. Uma jovem senhora de 35 anos, com uma criança de 8 anos, atravessam a rua para ir à loja de brinquedos. Visualizou, né? Ok. Parece que não precisamos ir além do nosso poder ordinário de observação. É quando tentamos analisar essa experiência comum de modo mais profundo que podemos deparar com interpretações conflitantes. Vamos ver. Estamos, por acaso, vendo duas pessoas isoladas, dedicando-se a um empreendimento comum, mediante um acordo mútuo de seus interesses próprios? Estamos observando dois membros da burguesia que vão realizar uma transação comercial de um bem supérfluo, usando o tempo livre viabilizado pela condição privilegiada que possuem do sistema capitalista de produção? Que viagem em cima de uma cena tão simples. Tem mais. Estamos, talvez, enxergando duas cidadãs de um determinado estado, tirando vantagem da proteção que este estado lhes oferece para atravessar em segurança uma via pública, movimentada, e entrar em estabelecimento de uma sociedade empresarial e responsabilidade limitada? Tem mais? Ou estamos vendo simplesmente mãe e filha numa relação familiar assimétrica, caracterizada pelo mútuo amor e devoção? Num certo sentido, é possível vermos tudo isso, pois cada uma dessas interpretações nos revela uma faceta da realidade completa. Uma coisa é a coisa, a outra é a interpretação da coisa. Uma coisa é o fato objetivo, outra é a ideologia que você adota para interpretar o fato. Percebeu? A cosmovisão faz toda a diferença. Depois eu quero contar para vocês uma experiência que eu vivi quando era católico ainda, de como realmente a forma como você enxerga a própria Bíblia pode ser drasticamente diferente, dependendo da cosmovisão que você adota ou da ideologia que esteja corrompendo você. Na página 18, eu quero ver mais um trechinho com vocês, que diz assim, ó, 18. O que é, afinal, uma ideologia? Quero deixar claro, desde já, que vejo as ideologias como tipos modernos do fenômeno perene da idolatria, trazendo em seu bojo suas próprias teorias sobre o pecado e a redenção. Desde o início de sua narrativa, as Escrituras denunciam o culto aos ídolos, falsos deuses que os seres humanos criaram. Como as idolatrias bíblicas, cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada
elevando acima do resto da criação e fazendo com que esta orbite em torno desse elemento e o sirva. Uma ideologia é uma idolatria. E já vi muita gente se perdendo pelos caminhos da vida, porque adota uma ideologia, e é como diz o autor aqui, ele extrai isso do todo. Ele podia ter uma visão global, ampla, porque a Bíblia nos dá essa visão ampla, mas ele se limita a uma ideia, a um conceito, a uma causa, a uma ideologia, passa a viver em torno dessa ideologia e não enxerga mais o todo. Ele idolatra a sua forma de ver o mundo. Tem idólatras de esquerda, tem idólatras de direita, tem idólatras de todo tipo. Idólatras de causas sociais, quando as colocam acima daquilo que deveria ser a nossa cosmovisão bíblica, que é muito mais ampla e que vai nos ajudar a ser justos, corretos e lutar pelas causas certas. Esse que é o ponto, né? Recomendo esse livro, irmãos. Ele é bem interessante. O autor, ele é profundo, sem ser incompreensível, né? É doutor em filosofia pela Universidade de Notre Dame e atualmente é professor de ciência política na Redeemer University College, em Ancaster, Ontário, onde leciona desde 87. E mais um monte de coisa aqui. Escreve para várias publicações. É um livro bem interessante para vocês lerem. Vou partilhar com vocês rapidamente qual era a minha ideologia antes de conhecer a palavra de Deus. Antes de me tornar adventista. Até os anos 90, eu fui fortemente influenciado por esses 3 barbudos, quer dizer, 2 barbudos e um bigodudo. Não tanto pelo do centro, mas pelos das extremidades. Sabe quem são? Esse aqui, Charles Darwin. Aquele lá, Karl Marx. Eu fui marxista e fui darwinista. Resumindo, né? Até meus 18, 19 anos, eu acreditava que Darwin tinha toda a razão. Logo eu escrevi uma revista negando tudo isso aí agora, né? A revista A Origem de Tudo. Graças a Deus. Eu acreditava que a teoria da evolução das espécies era a verdade objetiva dos fatos. Tentava acomodar Darwin e Bíblia e Deus do jeito que eu podia, como fazem muitos católicos. E porque eu era adepto da teologia da libertação, eu também fui marxista, porque a teologia da libertação é um marxismo disfarçado de cristianismo. E eu tenho lugar de fala, porque eu estive lá. Eu lia Leonardo Boff, eu lia Frei Beto, eu lia toda essa turma aí que hoje está, de novo, né, sendo insensada, idolatrada por um monte de gente por aí, né, dos chamados cristãos progressistas. Para mim, é quase assustador ver pessoas na igreja adventista defendendo Leonardo Boff. Para mim, isso tem cheiro de naftalina. Porque eu abandonei essas ideias há 30 anos. E ver pessoas hoje achando que estão descobrindo a roda é quase engraçado. Olha, descobri esse teólogo aqui e tal. Gente, para citar esse apenas e outros mais, né, hoje eles são mais espiritualistas, talvez, defensores da Mãe Terra, do que necessariamente teólogos da teologia da libertação. A teologia da libertação dos anos 80 para cá sofreu mutações. O proletário hoje é mais o planeta que está sendo agredido e toda essa bandeira aí, que é mais panteísta do que cristã, na verdade, né? Então, para mim não é novidade. Eu já passei por isso, já experimentei isso no catolicismo. Então, fui, de alguma forma, influenciado por esses aí. E, durante um curto espaço de tempo, pelo menos, pesquisei alguma coisa sobre a parapsicologia, porque eu não encontrava respostas para dilemas existenciais no catolicismo progressista, nem no darwinismo ateu. Aí comecei a buscar, onde será que eu posso encontrar as respostas? Li alguns livros de parapsicologia, me parecia algo científico, porque o diabo também tem um prato para cada gosto, né? Eu não iria para misticismo, para coisas assim, porque eu sempre tive uma mentalidade um pouco mais ligada à ciência, sempre fui apaixonado por astronomia, biologia, essas coisas, desde a infância. Mas a parapsicologia me pareceu científica. Participei de um curso de parapsicologia, li alguns livros, e naquele momento acho que Deus falou, chega, esse menino está indo longe demais. E graças a Deus no ensino médio, eu fui atropelado pelo criacionismo. Eu fui impactado pela mensagem adventista, pelas profecias, porque eu conheci um jovem missionário, preparado, estudioso da Bíblia, a pessoa certa. Quando eu cursava Química, lá em Criciúma, no ensino médio,
esse jovem me apresentou a palavra de Deus. E, irmãos, foi maravilhoso. Eu sei que talvez eu possa estar falando aqui para adventistas que já nasceram numa família adventista. E quando você é um adventista de berço, como a gente costuma dizer, né? Você talvez não consiga avaliar o valor desse tesouro que você tem na palavra de Deus. Para você talvez tudo seja meio normal, né? Sábado, criação, criacionismo, santuário, estado do ser humano na morte, inconsciente, mensagem de saúde. Você já nasceu imerso nesse tesouro. Mas quem vem de fora, me acredite, porque eu vim de fora, é maravilhoso. É um impacto assim, inexplicável. Você de repente saber de onde veio, para onde vai, por que está aqui. Você saber que Jesus vai voltar. Eu era um líder católico. Passei um tempo no seminário, queria ser padre. Fui líder de pastoral da comunicação, pastoral da juventude. E nunca tinham me falado que Jesus vai voltar. Eu pregava, algumas vezes, jovenzinho, 16, 17 anos, quando o padre não podia ir à nossa comunidade, a gente fazia uma celebração, e eu algumas vezes preguei lá, e eu não sabia que Jesus ia voltar. Porque, eu não sei se você sabe, mas o marxista, ele não fala do futuro distante, de uma intervenção divina. Os marxistas e os progressistas cristãos estão mais preocupados com aqui e agora. Para ele é mais importante alimentar o faminto do que pregar que Jesus vai voltar. E eu não estou dizendo que não deva fazer a primeira coisa. O cristão, ele trabalha de forma integral. Se você já leu Beneficência Social de Ellen White, ela fala assim, ó, Jesus, ele se misturava com as pessoas como alguém que queria o bem delas. E ele conquistava a simpatia delas, ele as alimentava, ele as curava, ele as ouvia. E depois de ter conquistado a atenção delas, ele dizia, siga-me, ou segue-me. Tem muita gente hoje que acha que evangelizar e pregar é só dar comida, é só amparar, é só ser uma pessoa receptiva e deu. Dá um abraço num faminto e vai embora. Não, não é assim que funciona. Você precisa entregar mais do que o pão, você precisa entregar o pão. Entendeu o que eu falei? Eu coloquei um P maiúsculo no segundo pão. Você precisa entregar o pão que alimenta o estômago, mas tem que falar de Jesus que alimenta a alma e que traz uma esperança real. Certa ocasião, eu falava para um jovem progressista sobre a importância de dar estudo bíblico. E eu ouvi algo que me assustou. Ele me disse assim, mas para mim hoje eu penso diferente. Dar estudo bíblico é uma forma de colonização da mente das pessoas. Eu quase caí para trás. Então eu sou uma pessoa colonizada. Eu sou uma colônia de uma metrópole que eu nem sei qual é. Eu falei, jovem, você está tão enganado, que eu só posso fazer uma coisa para você. Vem dar estudo comigo. E eu convidei. Eu tinha uma classe bíblica virtual, no tempo da pandemia, que tinha espírita, tinha evangélico, tinha um quase ateu, tinha gente de todo tipo ali. Vibrando com a palavra. Pena que esse jovem só participou de 2 reuniões, depois não quis mais. Mas na primeira ele viu a pluralidade de ideias. E essas pessoas, eu perguntei assim, alguém está aqui obrigado? Sendo obrigado a estar aqui? Não, a gente gosta de estar aqui. E eu disse para aquele jovem, amigo, eu não estou colonizando ninguém, eu estou compartilhando o que eu tenho de mais precioso, Jesus. Você sabe o que é isso? Eu fui libertado por Jesus. Eu fui abençoado por Jesus, como que eu posso guardar isso para mim mesmo, só para mim mesmo? Então eu quero mais é falar, partilhar e dar muitos estudos bíblicos. E eu não entendo isso como uma colonização. Se você adotar esse pensamento progressista de colonizar as pessoas, você vai matar a igreja adventista. Porque o nosso DNA é missionário. Porque a nossa intenção é não apenas doar sangue, cestas básicas no Natal, ajudar as pessoas, nos envolver com a ADRA e ASA, louvado seja Deus por essas agências. Mas a nossa vocação é muito superior a isso. Ela faz isso, mas ela quer chamar as pessoas para seguir Jesus. Porque só Ele transforma. Só Ele alimenta de verdade. Só Ele dá uma esperança real para as pessoas. Eu já vi, porque já trabalhei, inclusive com a minha esposa, em comunidades carentes. E já vimos pessoas que, porque encontraram Jesus, buscaram se alfabetizar, buscaram trabalhar para poder ajudar os outros. E eu vi o Evangelho transformar uma pessoa analfabeta, sem perspectivas de vida, num ancião de igreja.
e que vai lá na frente e abre a Bíblia. Pode errar algumas palavrinhas de português ali? Pode. Mas ele prega com poder. Isso é verdadeiro resgate. Isso é transformação. E só vê isso quem se envolve na pregação do Evangelho. Eu gosto de dar estudo bíblico. Já falei de manhã para vocês isso e repito. E a minha esposa e eu somos uma dupla missionária. É maravilhoso ver, ao longo desses 30 anos, eu fiz um pedido para Jesus. Como eu não sou pastor distrital, não sou evangelista, eu posso estabelecer alguns alvos um pouco menores. Meu trabalho é outro. Mas eu pedi para Jesus pelo menos me dar uma pessoa por ano para Ele. Deus nunca falhou comigo. Nunca. E na verdade tem sido até mais, graças a Deus, do que um. Mas você tem que estar à disposição. Este ano eu vou batizar minha prima. Eu estudei virtualmente com ela. Depois que eu fui batizado em Criciúma, lá, 30 anos atrás, Deus me deu o privilégio de estudar a Bíblia com a minha mãe e com a minha irmã mais nova. Um ano depois de mim, elas foram batizadas. Depois a minha irmã mais velha veio também. E agora, depois de 30 anos, eu pedindo a Deus, Senhor, eu quero trazer mais alguém da minha família. Eu tenho pregado para tantas pessoas, mas e a minha família? E aí, eu iniciei uma classe bíblica com meus parentes, algumas tias, e agora a minha prima me pediu, primo, eu quero que você me batize. Dia 23 agora, dia de aniversário da minha esposa. Eu estarei lá em Florianópolis e vou fazer o batismo da minha querida prima Adriana. Não tem algo mais maravilhoso do que isso, irmãos. Ver o poder transformador do Evangelho. E o diabo quer minar isso, quer tirar esse DNA da igreja de Deus. E fazer com que as pessoas pensem que dar estudo bíblico é colonizar as mentes. Que tristeza. Quando na verdade o conhecimento bíblico liberta. A verdadeira teologia da libertação está aqui, ó. Não é aquela que alguns ideólogos marxistas desenvolveram dos anos 60 para cá. A verdadeira teologia da libertação é a Bíblia. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa foi a libertação na minha vida. Me arrancou as correntes do preconceito, as correntes de uma ideologia que não leva a nada. E eu consegui finalmente responder as perguntas: de onde vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou. Eu entendi que eu tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. E que um dia seremos recriados plenamente à imagem dele. Não é bom saber disso? Tem algo mais precioso que isso? Não se acostume com o que é maravilhoso. Tenha sempre esse senso de espanto, de maravilhamento, porque é isso que essa mensagem é, maravilhosa, espantosa, libertadora. Semelhante à minha história, e eu gostei muito desse livro porque eu me identifiquei com ele, Outro Evangelho, editora Fiel, de Alisa Childers. A história dela é impressionante. Eu até estou tentando convidá-la para uma entrevista em meu canal. Já tem alguns vídeos dela aí, inclusive alguns traduzidos já, dublados ou legendados em português. Procure pelo nome dela, Alisa Childers. E se puder ler esse livro, leia. Essa jovem senhora nasceu numa igreja pentecostal americana, sempre foi uma cristã, cantava numa banda da igreja dela, e um dia apareceu um pastor moderninho, se vocês me entendem, um pastor moderninho, cheio de ideias revolucionárias na igreja dela. Um jovem pastor. E ela ficou encantada. Que legal, que ideias diferentes, que coisas novas, né? Ficou maravilhada com aquilo, e começaram os jovens a seguir aquele pastor, e com o tempo, para encurtar a história, porque ela é bem detalhada aqui, leia o livro, por favor. Ela diz que perdeu a fé. Olha aí, o que faz o progressismo, né? Perdeu a fé. O que faz o wokeismo cristão? Ela não mais acreditava na ressurreição, e eu já vi o que eu vou dizer agora, e muitas coisas que eu vou dizer agora foram coisas que eu vi, eu li. Eu vi um pretenso pastor evangélico no Brasil, não é nem evangélico, um pastor desses progressistas, porque os evangélicos, repito, são conservadores. Um pastor desses moderninhos dizendo, a ressurreição, se aconteceu, nem é tão importante assim, o que mais importa são os ensinamentos de Jesus. Você concorda com ele? Eu jamais concordaria com isso. Porque Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa esperança. Como assim, meu amigo? Você é um pastor e dizer que não importa se Jesus ressuscitou, o que importa são seus ensinamentos de amor. Tão bonito isso, né?
Mas que adianta você ter tanto ensinamento de amor e ir para a sepultura e não voltar mais? Se Jesus, a maior prova de amor de Jesus foi ter ressuscitado como prometeu que seria e dito que voltará para nos receber, para morar com Ele. Que um dia a fome terá solução definitiva, que um dia as injustiças não mais existirão, que um dia as guerras terão fim. Ele prometeu voltar e vai voltar. E prova de que Ele tem poder para ressuscitar o meu Pai e os seus queridos que já morreram, é que Ele mesmo ressuscitou. E eu tenho muitas evidências históricas, textuais, de que isso é um fato, de que Jesus está vivo. Então não caia na conversa desses pastores que querem diluir o Evangelho, transformá-lo numa coleção de parábolas, de histórias e de autoajuda. Isso não é Evangelho. Isso é um outro Evangelho, como ela intitulou o livro dela. Um outro Evangelho. E você já leu Gálatas 1? O que Paulo fala sobre esse outro Evangelho? Mesmo que um anjo do céu venha pregar outro Evangelho, seja o quê? Anátema. O que é anátema? Maldito. Maldito. Não ouça. O Evangelho é a palavra de Deus. Leia essa história. Ela conta como ela perdeu a fé em contato com o progressismo, ou wokeismo, hoje a gente podia falar, e como ela voltou para Jesus. Como foi o processo de retorno para a fé. Um dia eu conversava com um pastor progressista, já conversei com alguns, e eu disse assim, você já leu o livro da senhora Childers? Ele falou, eu discordo de um monte de conceitos dela, mas peraí, você respeita o lugar de fala das pessoas? Eu sei que ele ia falar que sim, né? Que eles são cheios de mimimi. Sim, eu respeito. Então respeita essa senhora, porque ela fala da experiência dela. Você tem que respeitar e tem que considerar o que ela fala ali. E o que ela fala é a experiência dela. Assim como eu também estou compartilhando com vocês a minha experiência. Não é? Quer dizer que só vale a experiência de quem está no teu lado do espectro político? Só vale a experiência de quem pensa como você? Ou outras experiências também devem ser valorizadas? Só vale quando uma mulher fala da forma que você pensa? Ou você não vai respeitar aquela mulher que tem outro pensamento? Dê voz. Ou você quer fazer o mansplaining? Eles estão cheios de expressões assim, né? O mansplaining só vale quando é para uma mulher progressista. Quando é uma mulher conservadora, que reencontrou o Evangelho, aí eles podem anular, podem cancelar, que está tudo certo, não tem problema. Leia esse livro, por favor, vale muito a pena. E a minha experiência assustadora com o progressismo se deu lá, quando eu estava me convertendo, quando eu estava me tornando adventista aos poucos. Foram 3 anos de luta, 3 anos de muito estudo, de muito quebrar cabeça também. Eu estava estudando a Bíblia com esse jovem adventista, o Vanderlei, no ensino médio, e obviamente que eu estava percebendo que era tudo bíblico e quis levar para meus colegas do grupo de jovens esses conhecimentos. Eu pegava a minha Bíblia católica Paulinas, abria para os meus amigos e dizia, olha o que eu estou descobrindo aqui na Bíblia. A última vez que eu preguei como quase padre lá, eu quase fui expulso, na verdade, porque eu peguei a minha Bíblia e decidi pregar sobre a ressurreição de Lázaro e o estado do ser humano na morte. Pensa, numa missa. Peguei a Bíblia e falei, irmãos, olha aqui, Lázaro estava dormindo. E já comecei a ver alguns ministros da Eucaristia torcendo o nariz, olhando de lado, assim, meio estranho para mim. Assim, qual o problema? Está na Bíblia. Eu estou pregando a Bíblia. E eu fui convidado, depois disso aí, a não mais pregar lá, né? E a coisa começou a ficar complicada para o meu lado. Mas eu pensei, está na Bíblia, eu vou pregar. Eu vou falar. Aí resolveram fazer um curso paroquial teológico para me segurar, né? Eu estava incomodando, então vamos blindar os nossos jovens. Vamos ensinar para eles o que a Igreja Católica ensina, antes que esse rapaz aqui vire a cabeça de todo mundo. Eu fiquei feliz. Eu peguei a minha Bíblia Paulinas, coloquei debaixo do braço, fui lá para o curso, todo feliz com o meu caderninho. Agora, finalmente, vamos estudar a Bíblia aqui na Igreja Católica. Que maravilha! Sentei bem na frente, assim, aquele aluno bem nerd, né? Pus a minha Bíblia ali, meu caderninho, e o professor começou. Cabeludo, de chinelo de couro. Nada contra isso, eu também uso chinelo de couro às vezes. Aquelas sandálias de papai, né? Vovô. Mas o visual meio típico, assim, né? Bem típico. Era um ex-seminarista adepto até os últimos fios de cabelo da teologia da libertação. Eu não sabia na época o que era progressismo, o que era alta crítica, nada disso. Mas eu fiquei assustado e meus amigos também. Primeira aula, ele começa por Êxodo. E ele coloca assim, só faltou dizer que os
proletários hebreus se libertaram dos burgueses do Egito e aí foram para o deserto, né, livres, buscando uma nova terra. E quando chegam ali no Mar Vermelho, eles, não é que o mar se abriu, o mar estava com a maré baixa e eles passaram com água pela cintura. Opa, peraí. Eu peguei a Bíblia, abri em Êxodo, procurei, cutuquei meu colega do lado e falei, amigo, olha aqui, o que está escrito? O mar se abriu como 2 muros ao redor dele, ao lado deles. E agora? Passaram com o pé seco. Eu vou acreditar no que está na Bíblia ou o que esse cara está falando? E ele só desfazia os milagres da Bíblia. E aproveitava aquilo que interessava, desde que ele pudesse aplicar ao conceito marxista que ele tinha. Lembram da cosmovisão? Qual era o eixo ao redor do qual a visão de mundo dele orbitava? O marxismo. Tudo mais era adaptado para se encaixar nesse eixo. Até a Bíblia. Até os relatos históricos da Bíblia. Até Deus, para ele, era encaixado nessa visão. Olha a importância de você ter uma cosmovisão bíblica. Não precisa nem dizer que esse curso foi só com 2 aulas e acabou. Ninguém suportou aquilo. Era um ateu funcional dando aula de teologia para a gente. E eu me convenci mais ainda de que meu caminho não era ali. Eu percebi que, olha, se esse indivíduo aí, que foi chamado para dar o curso, está fazendo isso, meu caminho não é aqui mesmo. E aí eu descobri Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Em 91, fim do ano, dezembro, eu fui batizado. Foi o momento mais libertador da minha vida. Eu lembro com saudade. E disse para Jesus, daqui eu não saio mais. Esse é o caminho. Eu quero andar aqui. E se eu encontrar problemas aqui, eu vou tentar ser parte da solução. Não vou usar a minha boca, meus talentos para atacar a igreja. Jamais. Eu quero ser parte da solução. Quero fazer a minha parte. E deixo com Jesus o resto. Ah, porque a igreja tem um monte de defeitos. Tem? Você está nela? Eu também. Vai ter até o fim, Ellen White diz. Mas Deus porá tudo em ordem. Ela também diz isso. Eu quero ser parte da solução. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com a chamada alta crítica, que Ellen White há 100 e tantos anos já condenava. Eu vou ler alguns trechos aqui de livros dela, e você vai me dizer se essa mulher não pode ser, só pode ser profetisa, porque não tinha como eu saber disso. Ela não era uma teóloga, não era uma estudante de ideologias, de filosofia, mas ela acerta no alvo. Problemas que hoje estão incomodando algumas igrejas. Por exemplo, qual é a condição do mundo atualmente? Não é a fé na Bíblia hoje destruída tão eficazmente pela alta crítica e as especulações como era pela tradição e o rabinismo nos dias de Jesus? No professo mundo cristão, mesmo nas professas igrejas de Cristo, quão poucos são regidos por princípios cristãos. Nos círculos comerciais, sociais, domésticos e mesmo nos religiosos, quão poucos fazem dos ensinos de Cristo a regra do viver diário. Não é o que estão fazendo hoje? Religião é um detalhe. Bíblia, eu uso aquilo que me convém. É um livro de autoajuda. O que mais que ela disse? Mesmo o estudo da Bíblia, como muitas vezes é feito nas escolas, está despojando o mundo do imprescindível tesouro da palavra de Deus. A obra da alta crítica, dissecando, conjecturando, reconstruindo, eu podia colocar 2 palavrinhas mais aí, ressignificando, atualizando, está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina, está despojando a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar as vidas humanas. Se você não aceita a palavra de Deus integralmente, como a palavra de Deus de capa a capa, ela perde o poder na sua vida. Como que eu vou levar a sério aquilo que está escrito se eu não a considero mais como a palavra inspirada de Deus? Então, a sua vida vai ser tipo assim, eu nasci assim, eu vou continuar assim. Eu tenho essas tendências para o pecado, eu não posso vencê-las. Eu vou viver assim e me aceitem como eu sou. Não é assim que eu leio na Bíblia. Eu leio na Bíblia cenas lindas, como por exemplo Jesus, quando é colocado ali diante de uma mulher, surpreendido em adultério, uma cilada, porque o homem não foi pego, né? E ninguém adultera sozinho. E você conhece a cena, conhece a história. Ele termina dizendo assim, eu também não te condeno, ou seja, eu te perdoo, mas vá e não cometa mais esse pecado, não peques mais. Os progressistas param na primeira frase, eu também não te condeno, vem aqui me dá um abraço e fica aqui.
Eu quero até ajudar vocês a refazerem uma ideia. Você já ouviu a seguinte frase? Jesus aceita todo mundo, né? Já ouviram isso? Jesus aceita todo mundo? Eu quero dizer que não é verdade. Jesus não aceita todo mundo. Ele recebe todo mundo. Graças a Deus, Jesus não me aceitou como eu era. Porque Ele quis me transformar, e está fazendo isso ainda até hoje, e vai fazer até a glorificação, naquilo que Ele quer que eu seja. Igreja não é só uma família de acolhimento. É uma família de acolhimento para apresentar Jesus para as pessoas serem transformadas. Então é acolhimento, mas também é transformação. Jesus não aceita você como você é. Louvado seja Deus por isso. Ele recebe você do jeito que você está. Sujo, poluído, com a mente cheia de pecados e com o passado todo torto. Ele te recebe desse jeito mesmo. Mas Ele vai dizer assim, ó, filho, daqui para frente é diferente. Você vai andar comigo. Você vai tropeçar, você vai sentir tentações, você vai querer às vezes desistir, mas você está comigo. E você vai ser transformado passo a passo. João, filho do trovão, discípulo do amor. Paulo, Saulo, perseguidor de cristãos. Paulo, pregador do cristianismo. E eu podia elencar aqui uma lista gigante de pessoas transformadas. Igreja não é um clube para acolher pecadores. Igreja é uma família que recebe pecadores para que eles possam ser transformados por Jesus. Eu vejo assim a igreja. E eu acho que a Bíblia também apresenta a igreja desse jeito, né? A alta crítica disseca, recorta, picota a Bíblia e só usamos aquilo que nos interessa dali. Mais um texto. Os homens agem como se tivessem recebido liberdade especial de cancelar. Olha aí, a Ellen White já sabia da cultura do cancelamento naquele tempo, né? A liberdade de cancelar as decisões de Deus. Os estudiosos da alta crítica põem-se no lugar de Deus e revisam a palavra de Deus, alterando-a ou endossando-a. Gente, é incrível. É exatamente o que estão fazendo hoje. Dessa forma, todas as nações são induzidas a beber do vinho da fornicação de Babilônia. Olha aí, identificando os progressistas, os da alta crítica com Babilônia. Porque essa é a atitude da Babilônia. Distorcer a palavra, se colocar em lugar da palavra, eu decido, eu sou o eixo, não é mais Deus. Esses proponentes da alta crítica acertaram as coisas de modo a adaptar-se às heresias populares desses últimos tempos, e são muitas heresias, né? Se não podem subverter e torcer a palavra de Deus, se não podem ajustá-las a práticas humanas, eles a despedaçam. Aí é assim, né? Bom, aqui Moisés escreveu um negócio que não desce. Ele me ofendeu aqui. Sabe a cultura mimizenta? É isso. Moisés me ofendeu aqui. Me machucou. Então isso aqui não é inspirado. Foi da cabeça dele. Aqui eu gostei. Aqui eu gostei. Esse texto aqui está bem suave, de acordo com o que eu penso. Aqui é inspirado por Deus. Se ele não consegue destruir a Bíblia queimando-a, ele faz o quê? Com que as pessoas não aceitem aquilo que está escrito. Eles a despedaçam, picotam, recortam e usam aquilo que convém. Incrível, né? É a tesoura picotadeira. Está aí, ó. A obra da alta crítica em dissecar, conjecturar, reconstruir, eu colocaria também aí atualizar, ressignificar, está destruindo a fé na Bíblia, como revelação divina. Está roubando a palavra de Deus em seu poder de controlar, erguer e inspirar vidas humanas. Se você é um adventista do sétimo dia, você crê naquilo que nós chamamos de crenças fundamentais. Não é correto isso? Se eu sou um adventista, eu tenho que ser um adventista, né? Crer como adventista. E nossa crença fundamental número 1 diz que nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus, suprema regra de fé e prática, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então, se aparece um adventista dizendo que não é bem assim, amigo, sinto muito mais. Você não crê na crença fundamental número 1. Como é que você pode ser adventista? É tipo o cara chegar e dizer assim, eu sou adventista, mas não creio no advento. Muda de nome, amigo, porque não combina. Eu sou corintiano, mas eu torço para o Palmeiras. Desculpa, outro exemplo profano. Mas é mais ou menos por aí, né? Como é que o cara pode ser adventista e não crer na Bíblia? Não crer no poder transformador da Bíblia? Não crer que ele é a palavra inspirada de Deus? É a nossa crença fundamental número 1, que foi ratificada durante a Conferência Geral do último ano. Eles têm um statement lá que
endossa isso. Nós cremos que a Bíblia é a regra de fé e prática. Então quem discorda disso é livre, é óbvio, Deus nunca obrigou ninguém a nada. Mas é complicado, né, se chamar adventista descrendo do que creem os adventistas. Eu vou exibir agora um vídeo para vocês. Pode ser que alguém esteja pensando, pastor, você está exagerando. Isso não existe. Não é como você está falando, é muita coisa para minha cabeça. Então tá, eu vou exibir aqui um trecho de uma fala do ex-pastor presbiteriano Caio Fábio, que é seguido por alguns influenciadores, até adventistas, que quase idolatram o indivíduo. Digo o seguinte, olha, não tenho nada contra a pessoa desse indivíduo. Obviamente que não tenho nada contra ninguém. Não temos que ter inimigos e nada disso, né? Eu discordo da fala dele. Por favor, separe as coisas. Você que está assistindo aí, ó. Separe as coisas. Eu discordo da fala dele, mas eu defendo até a morte o direito que ele tem de falar isso. Isso é democracia? Isso é bíblico até, né? Deus nos dá liberdade para pensar como quisermos, mas eu não concordo com ele e quero usá-lo aqui como um exemplo daquilo que eu tenho falado até agora, tá bom? Vamos escutar aí. A grande confusão do cristianismo como ele é, foi a criação da Bíblia. Foi pegar o Velho Testamento dos judeus e juntar com uma coletânea de 4 evangelhos. Só que isso criou uma leitura esquizofrênica, porque o que se ensina no Velho Testamento não tem praticamente, absolutamente nada a ver com o que Jesus ensinou, praticou, gestuou e disse que era. Aí criam-se doutrinas que são bíblicas e não tem nada a ver com Jesus e com o Evangelho. Quem faz a escolha de andar com Jesus tem que aceitar essa ruptura. Você acha mesmo que há uma ruptura entre Novo e Antigo Testamento? Você acha mesmo que Jesus ensinou coisas que não tem nada a ver com o Antigo Testamento? O tempo todo Jesus dizia, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. O tempo todo ele dizia coisas como disse para os fariseus, vocês examinam as Escrituras, está certo, mas não querem vir a mim que sou a vida eterna. Elas testificam de mim. Se o Antigo Testamento, segundo o próprio Jesus, testifica dele, como pode ser uma ruptura? Como pode ser uma leitura esquizofrênica? Você se assustou? Mas é isso aí o progressismo, tá? Você se assustou? Isso é o wokeismo cristão. Eu sou o eixo, eu determino. Sabe qual é a ideia? Olha, é o tal de Jesus como chave hermenêutica, né? Foi modinha um tempo aqui, até no nosso meio, né? Por conta de alguns aí, adventistas progressistas. Jesus é a chave hermenêutica, então é assim, parece bonitinho o conceito, né? E nós cremos realmente que a Bíblia é cristocêntrica, mas a ideia é assim, ó, cuidado com esses conceitos que são bonitinhos na aparência, mas perigosos quando você analisa. Se Jesus disse algo que endossa algo do Antigo Testamento, eu aceito. Mas se tem algo no Antigo Testamento que Jesus não falou, eu não aceito. Eu fico só com o que Jesus falou. Exemplo. Levítico 18, que fala de práticas sexuais depravadas. Jesus não falou dessas coisas. Então Moisés estava viajando. Moisés falou da cabeça dele. Percebeu? Vou dar só esse exemplo, podia pegar outros exemplos, né? Quer o exemplo de como a tesoura funciona? Ezequiel 16, 49 e 50. Os wokeistas, os progressistas, leem só o verso 19 e deixa debaixo do tapete o verso 50. Sabe por quê? Porque Ezequiel fala que Sodoma e Gomorra, Sodoma especificamente, foi destruída por quê? Verso 49. Eles eram pessoas que não recebiam, não eram hospitaleiros. Tratavam mal os pobres, eram arrogantes. Para aqui. Aí ele fala, tá vendo, igreja? Vocês que são arrogantes, vocês que não cuidam dos pobres, vocês que não são hospitaleiros, Deus está condenando vocês como condenou Sodoma. Lê os 50, por favor. Eles praticavam abominação. Aí você começa, opa, tem mais coisa aqui, né? Aí você vai ler o que é abominação, e você vê a palavra hebraica, você vê onde que ela aparece mais vezes. Curiosamente aparece lá em Levítico, quando Moisés fala de práticas sexuais que destoam daquilo que Deus estabeleceu. A abominação, toevá, em hebraico. Curiosamente, quando Judas, a cartinha de Judas fala sobre Sodoma, diz que eles foram destruídos porque praticavam o quê? A abominação também. Só que lá a palavra é ekporneu, porneia, sexualidade depravada. Tá, Jesus não falou de porneia, falou na verdade. Jesus não falou de coisas que Moisés falou lá em Levítico, mas ele falou do seguinte, casamento é o quê? Isso Jesus falou. Nunca lestes,
Olha aí, Jesus de novo apelando para o Antigo Testamento. E ele fala de Gênesis, tá? Nunca lestes que Deus os fez homem e mulher. E disse que eles se unam, sejam uma só carne. E que Deus uniu, o homem não separa. Enfim, ele faz referência ao conceito bíblico natural de casamento lá do Gênesis, um livro de Moisés. Precisa falar mais alguma coisa? Ou Jesus teria que escrever todo o Antigo Testamento de novo, falar tudo de cor, para esse pessoal aceitar que tudo que está lá, devidamente compreendido, obviamente, né? Nós sabemos que há aspectos ali que não têm validade, como, por exemplo, não tem mais validade como a questão do santuário, mas é só ler e estudar. Será que o conceito de casamento, ele também passou? Era ritual? Era cerimonial? Não, obviamente que não. Jesus endossa o casamento heteromonogâmico, e para mim isso basta. Basta. Se eu disser qualquer coisa contrária a isso, eu estou indo contra Jesus. Mas o que essas pessoas querem dizer? Se Jesus não falou alguma coisa que está no Antigo Testamento, aquilo que está lá a mais, a minha chave hermenêutica corta. Sabe quem é que opera essa chave? O ser humano. De novo. Ser wokeísta ou progressista é ser uma pessoa muito vaidosa, porque é ela que é o eixo, ela que opera a tesoura, ela que opera a chave hermenêutica, ela tem a chave na mão, não é Deus. Vaidade, e vaidade é ídolo, idolatria. Quando eu é colocado no trono, isso é uma idolatria. Eu só exibi esse vídeo para mostrar para vocês que isso é real, que isso acontece, que há pessoas que pensam assim. E esses influenciadores, inclusive, têm feito alguns estragos em nosso meio. Infelizmente, né? Teologias identitárias é outro assunto importante, que para mim são ecos da Revolução Francesa e que tem tudo a ver com o tal do wokeismo, né? No livro Tratado de Teologia Adventista, um livro oficial da nossa igreja, votado, e é um documento, né, teológico, é dito assim, ó, página 108. Nessas abordagens não há um significado objetivo e normativo da Escritura. Nessas abordagens aí, progressistas, ou da alta crítica, ou teologias identitárias, ou teologias contextuais, chame como você quiser. Nessas abordagens não há um significado objetivo e normativo das Escrituras. Não são mais normativas. Ao contrário, o que existe é uma leitura feminista, uma leitura negra, uma leitura asiática, uma leitura luterana, faltou a queer aí, eu vou daqui a pouquinho mencionar. Todos são vistos entre si como tendo sua própria validade, à medida que o horizonte do leitor emerge no horizonte do texto bíblico. Talvez alguém esteja pensando, mas pastor, não é importante ter uma teologia que favoreça, por exemplo, o bem-estar dessa ou daquela categoria? Ou que nos ajude a eliminar de nosso meio o racismo, que nos ajude a eliminar de nosso meio o preconceito? E inclusive eu admito que essas teologias contextuais, identitárias, elas nascem de problemas reais. Porque há racismo, obviamente, quem vai negar isso? Infelizmente. Há preconceito, há sexismo, machismo, essas coisas existem. Não deveriam existir em nosso meio. Mas o problema é que o inimigo ele é muito esperto. E ele se vale das carências humanas, dos problemas humanos, para introduzir seus enganos, suas mentiras. E nós não precisaríamos beber dessas fontes. Se nós quisermos ser seres humanos que amam o próximo, independentemente de sua cor de pele, de seu sexo, de sua condição social, basta nos ser cristãos. Basta você ser convertido. E você vai amar as pessoas. Basta você ser um criacionista, porque o criacionista crê que nós viemos todos de um mesmo casal e depois de uma mesma família, a Noé e seus filhos, portanto somos todos irmãos. Não importa a cor da pele, ter cabelo ou não ter mais cabelo, se o cabelo é ondulado ou se ele é liso, não importa nada disso, porque geneticamente você é humano, e deu. Não existe raça negra, não existe raça branca, existe raça humana. Nós cremos assim, nós somos criacionistas. Para que beber de teologias que colocam a Bíblia em xeque? Querem ver? Eu não estou inventando isso também. Teologia feminista. Quando que nasce? Por que existe esse negócio? Vamos lá.
O Marco, eu já estive lá, pesquisei esse museu. O Marco é uma igreja metodista lá em Seneca Falls, nos Estados Unidos, que em 1848, as coincidências são interessantes, porque o Manifesto Comunista é de 1848, né? O livro de Darwin começa a ser escrito em 1844, aquelas pancadas na família Fox, na casa da família Fox, 1848 também. São todos os movimentos que vieram para tentar solapar a Bíblia, embora não pareça que seja assim. Lá nessa igreja houve uma reunião, uma convenção feminista, e dali para frente o movimento foi se organizando. Lá dentro a gente encontra algumas coisas curiosas, e eu encontrei, por exemplo, a Bíblia das Mulheres, que foi escrita pela pioneira feminista de primeira onda, Elizabeth Stanton. E ela coloca o Gênesis como um mito. Não é interessante isso aí? Adão e Eva não é bem assim, é uma história que não é real. Ela praticamente reescreve trechos da Bíblia, lá no século XIX, tá? Aí então está o texto para quem quiser depois printar e dar uma olhada no que ela diz ali. Bíblia, sim, eu quero indicar para vocês 2 lives que eu fiz em meu canal no YouTube. Eu não tenho tempo de aprofundar cada um desses tópicos aqui, então eu vou deixar aqui tarefa de casa. Eu fiz 2 lives com a professora Suelen Palombo, que é formada em História e Pedagogia, e se aprofundou na questão do feminismo. E é uma cristã, adventista, fiel. Um conteúdo muito bom. O primeiro é a Bíblia e o feminismo, e o segundo é feminismo e a revolução sexual. Assistam, por favor. Vocês vão ter uma noção bem ampla do que são esses movimentos aí e de como eles encaram a religião e a Bíblia. Vou citar algumas coisas. Esse é um livro bom para você ler, tá? É uma ex-feminista que escreveu. A Feminilidade Radical, de Carolyn McCulley. O desafio à igreja que foi levantado nesse documento da Stanton levou por fim à destruição de conceitos biblicamente definidos de Deus, pecado, diferenças de gênero, matrimônio e outros. Está vendo como as coisas vêm juntas? Né? Feminista é abortista, ponto. Feminista relativiza a questão de gênero, ponto. E outras coisas mais. Mas eu posso ser diferente. Então você não vai ser exatamente o que é o movimento, como sua essência diz que é, como as suas fundadoras diziam que deve ser. A Elizabeth Stanton, está aí a foto dela, considerava aspectos bíblicos como superstições tenebrosas. Outra, Simone de Beauvoir, talvez a mais famosa, né? Segundo o sexo, ela disse assim: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Já viram isso? Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. Para ela, ser mulher é ser um macho castrado. Olha aí. E é uma construção social, não é uma criação de Deus. Queridos, Deus nos fez homem e mulher, os dois são abençoados. Essencialmente foram criados iguais à imagem de Deus, com diferenças abençoadas que se complementam. Isso vem de Deus. Então não pense que é só um detalhe você ser uma feminista ou você ser um progressista. Não é. Isso vai mudar o teu eixo norteador. Isso vai mudar a tua cosmovisão. Você vai ser influenciado, contaminado com ideologias que negam a palavra de Deus. Cuidado então. Se você é um cristão convertido, você não vai ser machista. Se você é um cristão convertido, você não vai ser sexista. Você vai respeitar o seu cônjuge, com as suas diferenças, que o complementam. Você vai amá-lo, vai dar a vida por ele. Eu prefiro 1000 vezes, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de vezes aquilo que a Bíblia me manda fazer como homem e ser como homem. Mas, esse é um outro livro interessante, o outro lado do feminismo, vale a pena você ler. Olha o que é dito ali na página 49. Para Beth Friedan, se eu não me engano é uma feminista de segunda onda já, para Beth Friedan, criar filhos é uma ocupação ingrata que não permite que as mulheres usem sua inteligência de uma forma que beneficie a sociedade. Débora, Teru, vocês têm 3 filhos. Para criar filhos tem que ser inteligente ou não tem? Será que para ser médico tem que ser mais inteligente do que para ser uma mãe de 3 filhos? Mãe tem que ser psicóloga, médica, socióloga, tem que ser um monte de coisa. Tudo junto.
né? E olha, eu vou ler aqui para vocês um trecho do Conselhos para a Igreja, página 176. Olha o que Ellen White escreveu, uma profetisa de Deus escreveu sobre esse assunto. O rei em seu trono não tem função mais elevada que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos para que eles estejam capacitados para a vida mais alta, imortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada, pois em fazendo a sua obra, a mãe está realizando um serviço para Deus. O médico faz uma cirurgia cardíaca, mas o cara vai morrer um dia. Essa cirurgia tem prazo de validade. Um médico faz um transplante de coração, coisa fantástica, já li sobre isso, é uma coisa maravilhosa. Mas o coração vai parar um dia. O engenheiro faz uma ponte, um dia ela cai. Tudo o que a gente faz aqui na terra tem prazo de validade. Mas o que uma mãe, especialmente a mãe, o pai também tem que fazer isso, obviamente, né? Mas o papel da mãe ele é intransferível. O que a mãe faz por um filho pode ser eterno. Ela modela um caráter. Aí vem essa feminista dizer que ser mãe é gastar, é desperdiçar a sua inteligência. É uma ocupação ingrata. Não, eu não aceito isso. De jeito nenhum. Mas Kate Millett, outra expoente feminista, no livro Política Sexual, disse assim, uma revolução sexual exigiria, antes de mais nada, talvez, o fim das inibições e dos tabus sexuais. Note como o feminismo e a revolução sexual estão de mãos dadas. E toda essa perversão que o Ocidente passou a experimentar, vem dessas ondas aí pervertidas, né? Especialmente aqueles que mais ameaçam o casamento monogâmico tradicional. Homossexualidade, a ilegitimidade, as relações sexuais pré-matrimoniais, inclusive na adolescência. Aí vem uma explosão de iniciação sexual precoce, uma explosão de gravidez indesejada na adolescência e uma explosão de doenças sexualmente transmissíveis. Quando Deus diz, não vá, não vá. Eu vi um meme essa semana, que achei bem interessante. Está o povo de Deus atravessando o mar aberto, não aquele pela cintura, como aquele professor tentou falar para a gente, né? O mar está aberto ali, 2 muros, e o povo atravessando, e Moisés, não cheguem perto da água, não põe a mão na água. Aí o cara, por quê? O tubarão come. Pá! Ele, ai, eu falei. Deus fala assim para a gente, né? Não chega perto da água. Não faça isso. Ah, mas eu quero. Ok. Se você quer ser o seu eixo norteador, vá em frente. Mas depois você vai fazer parte das estatísticas, né? Poderá fazer parte das estatísticas. 25% dos adolescentes hoje têm uma doença sexualmente transmissível. Algumas levam à infertilidade. Outras trazem males terríveis que podem durar por uma vida. Você quer arriscar? Quer saber? Se eu soubesse que há 25% de chance de eu sair agora ali e ser atingido por um raio na cabeça, 25% de chance. É 1/4. Eu sairia? O que você acha? Eu vou ficar quietinho aqui dentro. Mas tem gente que sabendo o quê? Ou não sabendo o quê? Mas a gente sabe que 25% tem alguma doença, ITS agora chama, né? E é infecção, IST, infecção sexualmente transmissível. Vai lá e se arrisca. Vai lá e se arrisca. E nós vemos misérias nesse mundo de hoje. Sendo a pior delas, filhos em um não lar. Filhos em que as meninas têm que ser pai e mãe. E a sociedade vai só afundando, afundando, afundando. Não chega perto da água. Não põe a mão na água. Deus, Ele sabe por quê. Se Deus falou, obedeça. Bell Hooks é uma feminista negra. Também tem o feminismo negro, tá, gente? E elas brigam entre si. Agora as feministas negras estão atacando as feministas brancas. O diabo adora isso. Ele gosta de criar briga de classes, lutas de classe. Se ele puder colocar homem contra mulher, ele coloca, e tem colocado. Se ele puder colocar homossexual contra heterossexual, ele coloca, e tem colocado. Se ele puder colocar feminista contra homens, ele coloca. E se puder colocar as feministas contra elas mesmas, ele coloca. Porque o que ele mais quer é criar confusão, briga e ódio. E as feministas do movimento negro feminista brigam com as brancas. E essa Bell Hooks diz o seguinte, que não é possível ser anti-aborto e defensora do feminismo. Surge assim um conceito tão defendido de meu corpo, minhas regras. Eu acho graça quando vejo algumas feministas cristãs dizendo assim, não, mas eu sou feminista, mas não sou
abortista. Não dá. As líderes dizem que não dá. Quer outra? A Débora Diniz, antropóloga, na revista Marie Claire, disse: não há como ser feminista e ser contra o aborto. E você quer reescrever o feminismo, então? Você quer criar um que não tem nada a ver com o próprio movimento? Feminista é abortista, ponto. E se você é um cristão, defender o aborto é uma insanidade. Porque o aborto indiscriminado, ele é assassinato de alguém que não pode nem se defender. Você é cristão, defende a liberação das drogas? Sinto muito, você está a um passo do inferno. É duro dizer isso, né? Eu tenho dito que eu gostaria muito que alguns líderes da nossa nação, ministros, deputados, passassem uma semana numa clínica de recuperação de drogados. Nós já conhecemos algumas. É terrível. Você vê a luta de uma pessoa para se libertar das drogas. Você vê famílias destruídas, casamentos arrasados pela adicção, pelo vício, né? Pelas drogas. Ah, mas é maconha para fins recreativos. Pois é, ninguém começa bebendo um barril, né? Começa sempre com um copinho. E o mundo do crack e da cocaína, geralmente quem está ali começou com algo inocente como a maconha, que é muito mais nociva que um cigarro de tabaco. Sabiam disso? Hoje temos campanhas horríveis até, né? Carteira de cigarro tem fotos medonhas. Campanhas e que conseguiram reduzir bastante, né? O hábito de fumar cigarros de tabaco. Mas não tem campanha contra a maconha, tem campanhas a favor da maconha. Que mundo é esse? O que está acontecendo? Progressistas defendem, via de regra, liberação da maconha, sexo sem compromisso e aborto, porque sexo muitas vezes leva à concepção. O que fazer com esse bebezinho? É um incômodo, né? Mata. Ah, mas as tartaruguinhas. Não, aí tem que preservar. Aí se achar uma bactéria em Marte, é vida? Mas se tiver um bebezinho 12 semanas no útero, não é vida. É um amontoado de moléculas, de células, só isso. O mundo enlouqueceu. Ponto. E quer dizer que nós cristãos é que somos loucos. Tenha coragem de falar isso. Na Bíblia, Davi escreveu assim, ó: os teus olhos viram, Deus, né? Deus, os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas. O que é um corpo informe? É um embrião. É uma mórula, uma gástrula. Não é ainda, não tem bracinho, não tem perninha, mas já é vida. Senhor, tu me viste desde que eu não era ainda humanoide, lá no ventre da minha mãe. Obrigado, Senhor. Isso é conceito bíblico de vida. Vamos lá. De novo, Bell Hooks, nesse livro aí, Feminismo Negro, né? Não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. Ponto. Quem está dizendo isso é uma feminista, influenciadora, autora de livros, que, enquanto não houver uma mudança religiosa na sociedade, não vai haver cultura feminista, uma transformação feminista, uma revolução. Até que isso aconteça, religiões patriarcais organizadas sempre destruirão as conquistas feministas. Está vendo por que eles querem acabar com a gente? Porque religiões chamadas de patriarcais são um empecilho para a revolução feminista. De novo, ser cristão e feminista é ser corintiano que torce para o Palmeiras. Não combina, você percebeu? Eles querem acabar com a religião judaico-cristã. Todo mundo quer acabar com a gente, na verdade, né? O Islã quer acabar com a religião judaico-cristã. Os esquerdistas querem acabar com a religião judaico-cristã. As feministas querem acabar com a religião judaico-cristã. Os LGBTistas querem acabar com a religião judaico-cristã porque nós somos um empecilho para suas pretensões. Você já percebeu que nós somos um inimigo sem selo desses movimentos? Duro, né? E muita gente convidando tudo isso para cá. Vem para cá, vem para cá. Está criando um monstro, né? Teologia negra, eu não vou falar muito sobre isso também, mas olha só. James Cone, que é um expoente dessa teologia, tem uma série de artigos do pastor e doutor Isaac Malheiros em meu blog na internet, lá você pode procurar esses artigos, são muito interessantes. O James Cone, que é um dos principais líderes do movimento chamado Teologia Negra, diz: nunca acreditei que a Bíblia está acima de qualquer crítica, ou que serve como um juiz absoluto da fé e na prática. Ou seja, é uma teologia que nasce de um problema real, racismo, mas que traz a dúvida sobre a Bíblia na sua base ali.
Precisamos disso? Precisamos dessa teologia para ser antirracistas? Claro que não. De novo, basta-nos ser cristãos. Dr. Isaac diz assim, ó, a teologia negra parece ser mais uma tentativa de colocar a teologia bíblica num cativeiro cultural contemporâneo. Essa ênfase na imanência, no aqui e agora, da teologia da prosperidade, é muito próprio dela, na vida terrena, nas transformações históricas, são características das teologias da libertação. Eu vi isso. É preciso deixar esse ponto bem estabelecido aqui. James Cone, concorda com teólogas feministas e mulheristas, que são as teólogas da teologia negra, né? São mulheristas, que rejeitam a ideia bíblica de que Jesus deu a vida como resgate para muitos. Para eles, Jesus foi um revolucionário. Só. Jesus foi contra o Império Romano. Por isso ele foi morto. Mentira. Jesus nunca se meteu com política. Jesus não atacou sequer o templo. Ele expulsou os vendedores, mas preservou. Vá lá ao templo. Mostra que você foi curado. Dê a César o que é de César. Como assim Jesus era um revolucionário? De novo, é a tua lente querendo ler a Bíblia, Jesus, Deus, de acordo com a tua visão de mundo. O que mais importa é o leitor, não o que está escrito. Isso, de novo, é uma idolatria do eu, é uma vaidade ridícula, a pessoa achar que ela que importa mais do que o que está escrito. Não, eu tenho que formar a minha visão a partir do que está escrito e não impor a minha visão ao que está escrito. É geralmente assim que fazem os progressistas wokeistas, né? Olha que bonita essa história. Não sei quantos sabem aqui, mas um dos filhos de Ellen White, o James Edson, ele desenvolveu um trabalho lindo com as populações negras recém-alforriadas nos Estados Unidos, especialmente na região do Mississippi. Ele conseguiu ofertas para construir um barco, está ali o barco na foto, e está ali o James na foto também. E com esse barco ele saía, é como as lanchas missionárias do Brasil, parecido, né? Ele saía ajudando essas pessoas com o que podia, com mantimentos, mas também alfabetizando. Não ia só lá dar um abraço, fazer missão e depois ir embora. Ficou ali por muito tempo, alfabetizando, evangelizando. Por quê? Porque esse menino, esse jovem, filho de Ellen White, entendia que o que ele podia oferecer de melhor àqueles negros que estavam ali pobres porque tinham sido libertados da escravidão e saíram com a mão na frente e outra atrás, não tinham perspectivas de vida. Então o que nós podíamos fazer? Além de levar Jesus para eles, levar meios, alfabetizá-los, ajudá-los a ter um emprego, um trabalho. Isso aqui é missão. Tem muita gente que, talvez para tentar abafar, já falei isso, né? Repito, abafar a consciência, por ser um burguês, por ser alguém que tem privilégios, nasceu num berço de ouro, vai lá, passa um tempinho com os indígenas, passa um tempinho ali com algumas comunidades, abraça, leva uma cesta básica, volta para casa e continua lá no seu iPhone. Missão é mais do que isso. Missão é você estar envolvido. E quer saber? Quando você dá um estudo bíblico, você está efetivamente mais envolvido porque você passa tempo com a pessoa. Você vai visitar ela na casa dela. Você vai observar, você vai saber o que ela está precisando. Quantas vezes, né? Alguém que vai dar um estudo bíblico acaba dando também alimento, acaba oferecendo ajuda, conseguindo outros tipos de auxílio. Porque se envolve na vida da pessoa, porque doa de si para a pessoa, de fato. Não vai e volta. E assim aplacou sua consciência culpada por ser uma pessoa privilegiada. Que triste, né? A nossa igreja tem uma história maravilhosa, irmãos, de inclusive desobediência civil. Sabiam disso? Ellen White propôs uma desobediência civil naquele tempo. Houve lá uma orientação das autoridades que se algum escravo fugitivo fosse pego, deveria ser devolvido para o seu senhor. Ellen White falou, e os líderes da igreja falavam, os pioneiros, né? Jamais, isso não será feito. Ele é um filho de Deus. Primeiro presidente da igreja, acho que foi o Ayrton Daniels, ou James, enfim, esqueci agora o nome dele. Mas o primeiro presidente, se o senhor lembrar me ajuda, presidente da igreja, ele usou o seu terreno que ficava perto do Canadá para contrabandear escravos. Vão, fujam, saiam daqui. Primeiro presidente da Associação Geral fez isso. Ellen White disse
que se na igreja houvesse alguém com sentimentos racistas, deveria ser disciplinado. E se não tomasse jeito na vida, removido. Como assim que a igreja... Por que nós precisamos de teologia negra? Se nós temos na nossa história lindos exemplos de atuação em favor de pessoas que a gente costuma chamar de menos favorecidas. Não precisamos dessas bandeiras que trazem essa contaminação wokeista, progressista, anti-bíblia para dentro da igreja. Basta você ser um cristão adventista do sétimo dia. Beba da sua história. Não precisa ir lá para fora. Nós temos uma história maravilhosa, em vários sentidos. Quer ver? No livro A Descendência do Homem, não é tão conhecido, porque ele é meio constrangedor. Charles Darwin, já ouviu falar dele? Ele publicou o seu mais famoso livro em 1859, portanto ele era contemporâneo de quem? De Ellen White. Nesse livro, ele diz que os negros são inferiores. Mas todo mundo acha o Darwin o máximo, né? Nesse livro, ele diz que as mulheres são inferiores. Em tudo que elas quisessem fazer, seriam inferiores aos homens. Portanto, Darwin era racista e sexista. Já ouviu alguém cancelar Darwin por causa disso? Vá ver o que falam dele nas faculdades. Oh, Darwin, Marx, idolatram essas figuras. Agora só veja o que uma senhorinha simples, uma crente, adventista, falou sobre racismo. Mensagens Escolhidas, volume 2. O nome do homem de cor, como eles diziam naquele tempo, naquela cultura, poderia colocar então o nome do homem negro, é escrito no livro da vida ao lado do nome do homem branco. Todos são um em Cristo. Nascimento, posição, nacionalidade ou cor da pele não podem elevar nem degradar os homens. Com quem você fica? Com Darwin ou com Ellen White? Não ouvi a resposta? Eu não tenho dúvidas. E são contemporâneos. Olha que visão ela tinha. Qual a diferença entre um negro e um branco? Nenhuma. Para Deus e para o céu, os dois vão para o mesmo lugar, se forem salvos. Está percebendo? E sobre homens e mulheres, o que ela falou? Olha que legal. Testemunhos Seletos, volume 1. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior, nem superior ao homem, mas em todas as coisas lhe fosse igual. Amém. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro, e não obstante, cada um tinha sua individualidade de pensamento e ação. São diferentes, mas são complementares, e ontologicamente, para usar uma palavra chique, ou essencialmente, eles são iguais. Meu irmão, se você é machista, se converta. Minha irmã e meu irmão, se você é racista, se converta. Em nome de Jesus. Porque você não tem base nenhuma. Muito pelo contrário, Deus te condena se for assim, para ter esse tipo de pensamento. E você não precisa do wokeismo, do progressismo, de teologias contextuais para mudar sua visão de mundo. Você já tem o suficiente aqui, na Bíblia, nos escritos de Ellen White, em obras que eu costumo dizer que são fontes cristalinas. Não beba em águas sujas. Você vai sair sujo, contaminado. Teologia queer. Aqui a coisa fica até mais complicada porque fica indecente. Essa é a Bíblia Queen James. Queen, da rainha James, né? É uma bagunça. E é uma Bíblia editada. Todos os textos que falam sobre homossexualidade foram modificados ou retirados. É uma Bíblia editada. Experiência versus sola escritura. Olha o que esse André Muscoff, que é um dos expoentes desse movimento queer, teologia queer, disse. Talvez a questão-chave seja inverter a pergunta que geralmente é feita. O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? Inverter então, né? E assumir como ponto de partida a realidade vivida das pessoas homossexuais. O que os homossexuais têm a dizer sobre a Bíblia? De novo, o eixo não é mais Deus, não é mais a Bíblia, é a pessoa. Antropocentrismo. Não importa o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, importa o que o homossexual tem a dizer sobre a Bíblia. E se ele cancela a Bíblia é cancelada. Se ele reinterpreta textos que falam o que ele não gosta, ele vai reinterpretá-los. Percebeu?
Todas as teologias contextuais colocam o ser humano no trono, no centro. E quando o ser humano faz isso, ele está mal. Eu fiz uma live recentemente com o Flávio, o Dr. Flávio, que dirige o Ministério Amizades Verdadeiras. Que visão linda, a dele e a desse ministério. Recentemente esse ministério foi fazer uma apresentação, uma palestra, lá na igreja do Brooklyn. E na porta, movimentos progressistas, militantes, fazendo manifestações e abordando as pessoas com folhetos. Ó, tá aqui. Quer dizer, quando eles, se fosse o inverso, irmãos, eles estariam na cadeia, os adventistas. Porque estariam obstruindo a liberdade dos manifestantes. Mas a gente ainda tolera, a gente é bonzinho. Tá bom, deixa lá. Desde que não tumultuem, porque daí você pode chamar a polícia, tá, gente? Foram chamados para dentro, inclusive. Vem cá, vem aqui, vamos conversar. Ficaram na porta, panfletando. Se entrasse e tumultuassem, anote aí, você pode chamar a polícia. Porque isso tem uma lei. Você não pode tumultuar um culto religioso. Simples assim. Nós temos que respeitar. Então é caso de polícia. Mas ficaram no portão. Então, não querem saber o que a Bíblia diz sobre o assunto. Não querem pedir a Deus poder para lutar. Eu tenho minhas tentações como heterossexual. Eu tenho meus pecados. Eu tenho a minha vida, a minha história. Minhas deficiências, não é? De caráter. Tenho, eu sou um ser humano. Mas eu luto com Deus para que Ele me dê uma mente pura. Para que Ele me dê um coração puro. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelos caminhos eternos. Não é essa a oração do cristão? Mas há pessoas que dizem, não quero saber do que a Bíblia diz. Eu quero que vocês me aceitem como eu sou e que Deus também me aceite como eu sou. Deus te recebe, mas Ele quer transformar você. E as orientações estão aqui, ó, são normativas, tá? Normativas, não é só um livro de autoajuda. Eu poderia falar mais coisas sobre esse movimento, mas eu não quero me delongar aqui nesse ponto. Há vários livros, aqui nessa revista acadêmica, né? Dizendo que não é para regular os corpos e fixar sentidos. Então a Bíblia não serve para isso. Não é para regular ninguém, não é para fixar nada. Se me servir para alguma coisa, eu aceito. Se não, eu deixo para lá. Idolatria do ser humano. Esse livro aqui, que eu até trouxe para vocês verem aqui a capa, indico também, tá? Teorias cínicas. Detalhe, ele não é um livro cristão. Os autores são, se não me engano, jornalistas. E fazem uma análise do ponto de vista sociológico, né? E jornalístico do assunto que estamos tratando aqui. Do wokeismo, do progressismo. É bom ver o que autores não cristãos falam sobre o assunto. Não somos só nós que estamos preocupados com isso. Há pessoas na sociedade que também estão preocupadas com esse assunto. Teorias cínicas. Como a academia e o ativismo tornam raça, gênero e identidade o centro de tudo e por que isso prejudica a todos. A ideia do eixo. Para mim o centro de tudo é a minha teologia queer. Para mim o centro de tudo é a minha teologia feminista. E aí o feminismo, o movimento queer, passa a ser o eixo norteador. E tudo mais gira ali em torno desse negócio. Infelizmente já vi pessoas que advogam essas ideias abandonarem finalmente a igreja. Porque acham que a igreja não aceita, não tolera, não defende. Tem nada a ver. A gente defende o evangelho. A gente defende o poder de Deus que transforma vidas. E repito, a igreja está com a porta aberta para todos. Todos que queiram encontrar Jesus. Né? Outro livro interessante, Guerra Cultural. O autor diz assim: a crítica literária moderna rejeita a noção de que os textos literários têm significados e interpretações verdadeiros. Bem pós-moderno isso, né? Todas essas pretensões de objetividade e verdade podem ser desconstruídas. A objetividade é substituída pela visão de que a etnia e o sexo do autor ou qualquer grupo ao qual pertença moldam profundamente suas opiniões e seus sentimentos. Portanto, a tarefa do crítico literário é desconstruir o texto a fim de revelar a etnia, o sexo ou os interesses de classe do autor. Desconstrução, né? Está na moda também essa palavra. Vejam que há autores percebendo a mesma tendência, né?
que não é novidade. Olha só. A agenda política da teoria queer, ou teoria gay, né, é desafiar o que é chamado de normatividade. A teoria queer trata basicamente da crença de que categorizar gênero e sexualidade ou qualquer outra coisa é legitimar um discurso, o normativo, como conhecimento e utilizá-lo para restringir os indivíduos. Ela aborda esse problema de maneiras pós-modernas que se baseiam sobretudo na teorização de Michel Foucault e Jacques Derrida. São ali expoentes da pós-modernidade, né? Então, isso não é tão novidade assim. Esses teóricos já lá atrás já defendiam essas ideias, elas foram sendo gestadas, desenvolvidas, amadurecidas. E aqui agora, caminhando para o fim, caminhando não quer dizer que eu encerrei, estou caminhando. Mas eu quero esgotar aqui esse assunto e eu creio que é importante tratar desse tema também. Para não dizer que eu só bati de um lado. Vamos bater no outro agora também, tá? Um amigo astrofísico, Eduardo Lutz, numa conversa propôs uma parábola que eu achei bem interessante, uma metáfora do arco e da flecha. Para ele, o arco seria à esquerda e a flecha à direita. O arco seriam os liberais, progressistas, a flecha os conservadores, de direita. Como assim? O que você quer dizer com isso? A gente está assistindo um esgarçamento social tão forte, coisas tão absurdas acontecendo, que a corda está sendo puxada, puxada, puxada. Vai chegar um momento que não vai dar mais para segurar esse negócio. E a flecha vai ser solta. Essa flecha vai causar os estragos finais. Tá, mas eu não entendi ainda. Você vai entender agora. Isso aí é o arco. Isso aí é a corda sendo esticada ao limite. Todes. Lembra o que o Pondé falou no começo? Querem obrigar você a falar todes. Eu não vou falar. Trabalho com língua portuguesa. Enquanto não houver uma reforma ortográfica, e olhe lá, eu não vou me render a essa imposição. Nossa língua, ela já tem uma forma de tratar. Quando eu falo todos, eu estou incluindo todos, homens e mulheres. Todes. Querem impor banheiros para homens e mulheres. Se eu tivesse uma filha pequena, ainda hoje eu ficaria meio preocupado, né? E visse um marmanjo, na minha terra fala marmanjo, né? Um adulto, entrando lá, eu ficaria muito preocupado e tiraria minha filha de lá. Então que se criem banheiros para quem queira se identificar de outra forma. Mas eu ficaria preocupado com esse tipo de coisa. Eles querem impor esse tipo de coisa. Miss Holanda, um homem, em minha opinião, nem tão bonito assim. Ganhou, venceu, Miss Holanda. Ou seja, as mulheres estão perdendo seu próprio espaço. As mulheres que antes, né, eram Miss é mulher, né? Elas estão perdendo espaço, elas estão apanhando no ringue, tá? Se o homem bater numa mulher em casa, lei Maria da Penha, que bom que tem essa lei. Mas se bater no ringue, palmas para ele. É um homem biológico. Ele é XY. Ah, mas faz um tratamento hormonal. Amigo, durante toda a adolescência, o corpo dele foi banhado com dezenas de vezes mais testosterona do que o corpo da menina. Portanto, ele vai ter ossos mais fortes, músculos mais fortes, não tem tratamento que vai reverter isso. Tem mulheres sofrendo lesões graves no UFC, levando pancada de homem biológico, gente. Mas está lá, parabéns, venceu. Drag queens chamadas para dar aula nas escolas para criancinhas pequenas. Movimentos Meu Corpo, Minhas Regras. Eu não nasci da sua costela, você que veio do meu útero. E se eu quiser, eu mato você. Olha só. Ninguém aguenta mais isso. Trisal. Teve um caso na Colômbia, de 2 homens que se casaram, e aí um gostou de um terceiro lá. Isso aí seria traição, digamos, né? Adultério. Mas não, aí o outro, também gostei. Vamos chamar ele para o nosso casamento. E o juiz fez o casamento do terceiro elemento. É um trisal. Acabou o conceito de casamento. Não é não mais só homem e mulher. Não é mais só 2 também. Pode ser 3, 4. Daqui a pouco vão colocar coisas, talvez até animais. O quê? Há países que estão preocupados com a questão da zoofilia. Você não acha que
Estamos devendo já para Sodoma e Gomorra? Ninguém aguenta, ninguém não, né? Muita gente não aguenta mais esse esgarçamento social, perversão, essas coisas. Aí a reação vem com tudo, e a reação com tudo é isso aí. Uma direita conservadora se levantando de novo. Então nós temos na Itália, Giorgia Meloni, uma primeira-ministro conservadora, tradicionalista, de direita. Nós temos na Argentina agora, recentemente eleito, Javier Milei, um cara conservador, radical em muitos pontos. Nós temos na Holanda, quem diria, Holanda, um país totalmente liberal, Geert Wilders, um indivíduo de extrema direita, conservador. A Holanda voltou atrás num monte de coisa, sabia disso? A Holanda que no passado tinha liberado a maconha, a Holanda que tinha lá ruas em que mulheres seminuas se exibiam, porque a prostituição era legalizada, voltou atrás. Porque a bagunça se instalou por lá. E curiosamente o Brasil, que sempre está atrasado nas coisas, quando acontece algo lá fora, a gente leva uns 3, 4, 5 anos para adotar por aqui. Em vez de aprender com os erros alheios, a gente vai pelo mesmo caminho. E estamos querendo aí agora o quê? Aprovar aborto, aprovar drogas recreativas e outras pautas mais. Aprendamos com quem já passou por isso. E agora elegeram um conservador. E talvez, ano que vem, volte esse indivíduo aí, esse senhor. Donald Trump. Que é, pelo menos em discurso, né? Conservador, de direita. Você percebe a reação agora? Essa é a flecha. Olha aí. Um jornal, Gazeta do Povo, que é um jornal de direita também, dizendo: conservadores atingem maior número entre os americanos em uma década. A nova geração que está chegando aí, conservadora. Vidas importam, vidas contam, olha lá. Porque é realmente curioso esse movimento Black Lives Matter, né? Que diz, vidas negras importam, mas se estiver no útero, não. Eu não entendo isso, né? Olha esse gráfico aqui, ó, posicionamento em questões sociais. Do ano 2000 para cá, de fato, ó, a linha laranja são progressistas, ou muito progressistas. Estavam crescendo ali, ó. A maior quantidade de pessoas eram realmente progressistas em vários países. Enquanto que o percentual de conservadores do ano 2000 para cá estava caindo. Mas aqui, nos anos 2020, há uma inversão do gráfico. Você percebe? Os conservadores voltam a crescer e os progressistas, wokeistas, estão em decadência. Estão caindo. Esse é outro gráfico interessante. Isso tem que ver com os sacerdotes católicos. Eu tenho em casa lá o documento, né, a pesquisa que foi feita. Esse aqui é só um gráfico que resume tudo. No tempo de Paulo VI, que é o tempo do Concílio Vaticano II, quando a Igreja Católica se liberaliza, abre as portas e muitas tendências entram por lá, teologia da libertação ganha força, Paulo VI, depois vem João Paulo II, que era um papa mais conservador, Bento XVI, bem conservador, e veio Francisco, um papa comunista, um papa progressista. Mas, curiosamente, olha como o gráfico ele se comporta. A parte azul são os padres ditos progressistas. E a parte vermelha ou laranja são os padres ditos conservadores. O que aconteceu ali? À medida que o tempo passou, os padres progressistas vão diminuindo. E nós estamos assistindo agora o surgimento de uma geração de padres católicos conservadores. Eu não duvido que o próximo Papa seja um Papa linha dura, conservador. E se o Trump for eleito e um Papa conservador for eleito, olha que cenário interessante, né? Que vai ser uma besteira, né? Que entendedores entenderão, né? Vai ser um cenário interessante. Não sei se vai ser nessa direção que vão as coisas, mas, enfim, né? Essa senhora, eu até comprei já os 3 livros dela, eu quero passar um tempo nas férias lendo. A Ayaan Hirsi Ali, não sei se essa é a pronúncia do nome dela. Ela era muçulmana da Somália. E nessa matéria, por que eu sou agora uma cristã, ela diz algumas coisas bem interessantes e preocupantes, que deveriam despertar os ocidentais como vocês e eu.
Eu coloquei aqui 2 livros dela, capa, para vocês verem quais são. Eu comprei esse aí, O Infiel, Companhia das Letras, e este aqui também, o Herege, também da Companhia das Letras. É um testemunho, e eu repito, lugar de fala. Respeite a história dessa mulher. Ela diz naquela matéria o seguinte: parte da resposta é global. A civilização ocidental está sob ameaça de 3 forças diferentes mais relacionadas: o ressurgimento do autoritarismo e do expansionismo das grandes potências sob as formas do Partido Comunista Chinês e da Rússia de Vladimir Putin. É porque ela não sabe que o Maduro também está com pretensões expansionistas. Ele quer anexar 2/3 da Guiana Britânica. Eu tenho que me segurar às vezes porque dá raiva. Mas os wokes adoram falar de imperialismo, de dominação, mas quando é um imperialista de esquerda, não falam. Quando é o Maduro que tenta invadir, ficam com meias palavras. Não condenam abertamente essa atitude como absurda. Quer dizer, ele destruiu o país dele, que era um país rico, tem muito petróleo. Porque os comunistas são assim, né? Eles se dão bem enquanto tem dinheiro. Quando acaba, a fome chega. Então o que acontece? Ele acabou com o país dele. Descobriu que na Guiana Britânica tem reservas de petróleo vastas, riquíssimas. O país é capitalista, está se desenvolvendo. Agora ele quer tomar conta daquilo que foi descoberto lá. Pelos americanos, inclusive. E agora o que acontece? Está colocando a América do Sul na iminência de um conflito envolvendo Rússia e Estados Unidos, uma coisa terrível. E os wokeistas quietos. Cadê a condenação do expansionismo imperialista do ditador Maduro? Não estou vendo a mesma raiva que eles manifestam quando se trata de Inglaterra ou Estados Unidos. Deveriam ser justos, pelo menos, né? Bem, fechando parênteses, ela diz aqui assim que, além do Partido Comunista Chinês, da Rússia, de Vladimir Putin, a ascensão do islamismo global, que ameaça mobilizar uma vasta população contra o Ocidente, e a propagação viral da ideologia woke, olha aí, que está corroendo a fibra moral da próxima geração. Para essa mulher ex-muçulmana, ex-ateia, deixa eu contar a história dela para vocês rapidinho. Na Somália tem aquele rito absurdo de mutilação genital feminina. Eles cortam o clitóris. Aí alguns dizem, mas tem que respeitar a cultura, né? Dá para respeitar todas as culturas, será? Bem, ela foge de lá, vai morar na França, estuda, se eu não me engano é doutora, inclusive, mas perdeu a fé, óbvio, com a religião que ela tinha, né? Com o Deus, a concepção de Deus que ela tinha, ela perdeu a fé, tornou-se ateia. Depois se mudou para os Estados Unidos, e lá, graças a Deus, ela encontrou cristãos verdadeiros, e ela se converteu. Hoje ela é uma cristã. Amém? Essa mulher que tem muita bagagem está dizendo: gente do Ocidente, cuidado com 3 coisas. O imperialismo comunista, seja ele literal ou ideológico. O Islã, que está se espalhando pelo mundo, dominando a Europa. E se eles não encontram um cristão verdadeiro no caminho, eles não têm chance de encontrar Jesus. E a Europa, infelizmente, hoje está morta, quase morta no ponto de vista do cristianismo. Então eles estão se alastrando por lá, porque se eles encontram cristãos verdadeiros, eles param para pensar. Quando eles encontram cristãos que não bebem bebida alcoólica, que levam a sério um dia de guarda, que não comem carnes imundas como eles também não comem, que têm uma relação pessoal com Deus, esses islâmicos ficam chocados. E tem casos de pessoas que estão se convertendo quando encontram cristãos verdadeiros. Mas quantos são verdadeiros por aí? Então ela diz, cuidado com esses também, e cuidado com o wokeismo, com a ideologia woke, que enfraquece o Ocidente, enfraquece a religião. Ela diz mais: não podemos resistir à China, à Rússia e ao Irã, se não conseguirmos explicar às nossas populações por que é importante que façamos isso. Resistir por quê? Ou você quer morar num futuro califado, sem liberdades, em que os homossexuais são mortos, jogados de cima dos prédios, em que não pode haver parada gay, porque eles acabam com tudo. Na Rússia agora, LGBT é crime. Você quer uma sociedade assim? Wokeistas, vocês querem uma sociedade assim? Um califado? Ou um domínio de um imperialismo comunista? Vocês vão se dar mal se quiserem isso. É melhor continuar do jeito que está, né? Não deveria ser, né? Eu quero que Jesus volte logo. Mas ainda assim é melhor para eles.
Não podemos lutar contra a ideologia woke se não pudermos defender a civilização que ela está determinada a destruir, a nossa civilização. E não podemos combater o islamismo com ferramentas puramente seculares. Para conquistar o coração e a mente dos muçulmanos aqui no Ocidente, temos que lhes oferecer algo mais do que vídeos no TikTok. Oferecer o que então, segundo ela? A verdadeira religião bíblica. Jesus. É isso. Foi o que mudou a vida dela. Vamos ouvi-la ou não? Igreja Episcopal abraçou a agenda progressista woke e os fiéis sumiram. Olha aí. Igreja Episcopal americana, tradicional, se liberalizou, adotou a agenda woke e os membros foram embora. Você pensa, quais são as igrejas que mais crescem no mundo hoje? São as igrejas progressistas ou as tradicionais? Tradicionais. A nossa igreja é uma das que mais crescem. Por quê? Porque ainda não abrimos mão, e eu espero que nunca abramos, das verdades bíblicas. As pessoas querem algo diferente, algo que mude a vida delas. Se é para encontrar um clubinho, ela busca lá fora. Ela quer algo que seja um diferencial. Foi o que eu busquei aqui dentro. Lá eu só tinha o relativismo teológico. Eu queria algo sólido, algo que fizesse diferença, e eu encontrei aqui dentro. Vamos prosseguir assim? As pessoas querem algo que faça diferença na vida delas. Vamos ver os exemplos de pessoas de igrejas que já experimentaram quase o fracasso, por quererem ser moderninhas. Olavo de Carvalho, o ideólogo da direita, já dizia que, para ele, a solução para o Ocidente era a igreja católica. Uma igreja católica conservadora. E aqui é que mora o perigo. Tem muita gente saindo do colo da besta do abismo e abraçando a besta do mar. Esse é o perigo. Quando os jovens se frustram com o progressismo, eles querem algo que tenha lastro, que tenha solidez. Será que vão encontrar aqui dentro? Na episcopal não vão encontrar mais. Aí eles buscam o quê? Uma igreja que tem tradição, que tem história, que tem seriedade. Pode não ter doutrina bíblica, mas tem dogmas. Católica tradicional. Olavo de Carvalho defendia isso. Muita gente tem defendido isso. Seus filhotes têm defendido isso. E aí, eventos finais, para a gente encerrar. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. E ela diz, e eu citei isso de manhã, não vou repetir o texto todo, haverá um laço de união universal. Uma grande harmonia. E para mim, não é outra coisa senão o domingo pertence ao Senhor e não ao mercado. Um jornal de direita, dizendo que o domingo pertence a Deus. Aí você tem a direita defendendo o domingo como o dia da família, um dia que pode salvar o Ocidente, tradição. Você tem o Papa que, mesmo sendo esquerdista, defende o dia do meio ambiente. Eu falei de manhã sobre isso, não vou repetir. Laudato Si, o domingo climático. A proposta é salvar o planeta. A esquerda fala isso, a direita fala, vamos salvar a família. E tem o projeto 2025, que é uma proposta para o futuro presidente norte-americano, talvez o Trump, da direita, dizendo que, olha só, vou citar para vocês aqui, está lá no documento, tá? 2025. Deus ordenou o sábado. Quando fala sábado ali no contexto é o domingo, tá? É o sábado, é o sábado simbólico, digamos assim, né? Deus ordenou o sábado como dia de descanso, e até muito recentemente a tradição judaico-cristã procurou honrar esse mandato, por meio de medidas morais e legais de regulamentação do trabalho naquele dia. Além disso, um dia de folga partilhado permite às famílias e comunidades aproveitarem o tempo livre, juntas, em vez de serem atomizadas, fragmentadas, e proporciona uma cadência de vida mais saudável para todos. Infelizmente, o dia de descanso comunitário foi corroído sob as pressões do consumismo e secularismo, especialmente para trabalhadores de baixa renda. Essa é a proposta, vamos trazer de volta o domingo. E está no colo do Trump, está aqui, nós queremos isso. O mesmo Trump, que na primeira vez que foi presidente, disse que um dos seus propósitos era eliminar a emenda Johnson. Para quem não sabe, a emenda Johnson é a que prevê a separação entre Estado e Igreja. A maior base eleitoral do Trump são os evangélicos americanos. E ele vai querer agradar esse povo, obviamente, né? Então nós temos todo mundo convergindo para a mesma ideia. Aí você vê os progressistas, os conservadores,
dando as mãos, e quem estiver fora dessa festa vai ser mal visto. Personas não gratas, né? Resultado: quem foge dos braços da besta de Apocalipse 11, da besta do abismo, cai no colo da besta de Apocalipse 13. Não tem para onde fugir, a não ser para Jesus. Vocês querem saber qual é o verdadeiro wokeísmo? Quem realmente está woke? Quem realmente está awake? Desperto? Acordado? Abra sua Bíblia e encerremos com esse verso. Efésios capítulo 5, 14. Os verdadeiros woke, aqueles que Deus quer que sejam. Efésios capítulo 5, verso 14. O apóstolo Paulo fala aqui dos verdadeiros wokes. Diz assim o texto: por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Amém? Esse é o woke de Deus. Tem que estar desperto. Chega de mornidão espiritual, chega de morte espiritual. Jesus quer você reavivado, vivo, atento ao mundo que te rodeia e ao teu coração, como eu disse de manhã. Seja um woke de Jesus, não um woke progressista, porque aí não tem futuro para você. Irmãos, eu sei que foi uma enxurrada de informações. Eu estou tranquilo porque a minha voz suportou bem a jornada. E poderia falar mais coisas, mas eu creio que a essência do que eu poderia dizer foi dita nessa tarde. Que cada um tome sua decisão, leia mais, se aprofunde nesses conceitos, né? E possamos ter uma igreja nem progressista, nem de direita, nem de esquerda, uma igreja cristã, olhando para o alto. De lá é que vem a solução dos nossos problemas. Que Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe você que acompanhou a transmissão e vai ver a gravação depois também. E que nós possamos ser cristãos despertos, porque é hora de sair do nosso sono espiritual e viver acordados para Jesus. Amém. Amém. Eu quero te agradecer, e não é demagogia, é uma gratidão de coração por tua dedicação a esse ministério, que eu sei que é um desafio, aqueles que se levantam com coragem de defender a palavra do Senhor. Débora, você pode vir aqui? Eu não sei se você, como a Silmara, que não gosta de vir na frente, a Silmara não gosta muito que eu chame aqui na frente, mas eu quero só te agradecer, Débora, porque eu sei que você, junto com a família, a Marcelo e o Micael, que também aguentaram essa viagem, estão aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Débora? Imagina, nós fomos muito bem recebidos pela doutora Daniela e o doutor Luiz Fernando. Eu não sei se eles conseguiram chegar aqui, eles tinham outro compromisso. E a Teru nos ajudou junto com uma equipe, mega equipe lá, né, Teru? Está lá o Vanderlei também. Fomos para lá, tivemos momentos agradáveis no almoço. E ontem, gente, eles fizeram aniversário de casamento. É verdade isso? Eu não sabia, mas nós compramos uma lembrança para vocês, que a Joyce e o Fred vão trazer aqui, em nome da igreja, da família do Jardim América, para agradecer a vocês. Nós já tínhamos separado essa lembrança com carinho, viu, Débora? Imagina. E não sabíamos o aniversário de casamento, então deu certo, porque a gente pensou em comprar uma lembrança para a família. E aí, a Marcela está aqui? Marcela, é para eles usarem no quarto deles, mas você pode ir lá curtir um pouquinho, depois você vai lá, faz o culto na cama, igual que a gente fazia com os meninos quando eles cabiam em nossa cama, né? Hoje eles não cabem mais. Mas naquela época a gente fazia tudo, ficava amontoado lá em cima da cama do pai e da mãe, passava às vezes ali juntos, final de sábado, era uma bênção, e daqui a pouco me expulsaram de lá, só ficaram os dois com a mãe, e assim, vale a pena. Igreja, quantos estão felizes pela presença dessa família querida aqui, ó pastor? Deus abençoe vocês, viu? E guarde vocês no retorno agora para Tatuí. E nós queremos já fazer um convite para vocês retornarem aqui. O que vocês acham, igreja? Deve voltar? Sim, olha aí, ó. Mais breve possível, né, Joyce? Que Deus abençoe vocês. Igreja, eu quero fazer uma oração com o pastor Michelson, aqui neste momento, junto com a Débora, agradecendo pelo casamento deles. Quantos anos são? 27 anos de casamento, pela família, e pedir que vocês acompanhem por nos dar o santo sábado, Senhor. Esse dia em que celebramos a criação da nossa terra, do nosso planeta.
E que na tua bondade tu separasse esse momento, porque tu sabes que nós precisamos de repouso, não só físico, mas emocional e espiritual. E nós te louvamos porque nesse dia podemos lembrar do teu amor por nós, do teu poder criador, mas acima de tudo, do teu poder redentor. Obrigado porque não estamos abandonados nesse planeta à mercê de recebermos aquilo que foi usurpado das mãos da humanidade. Obrigado por nos restaurar o reino, Senhor, porque virás em breve e nos dará vida eterna. Cada família que está aqui nesta tarde, Senhor, louvado seja o teu nome pela vida de todos aqui, que vieram neste momento para juntos com o pastor Michelson estudarmos a tua palavra. Desde manhã estamos fazendo isso, estudando a tua profecia, estudando as declarações que com amor colocaste através dos teus queridos profetas, principalmente Daniel e de João, para nós nos prepararmos para esses últimos momentos da história desse planeta. Coloca em nosso coração, Senhor, coloca em nosso coração o amor por Ti, o amor pelas Escrituras Sagradas, como no passado os pioneiros, heróis como os valdenses e outros tantos que até chegaram a entregar a sua vida por esse livro sagrado. Mas coloca em nós o compromisso, a vontade de estudá-la, a Tua palavra, e de sermos fiéis a Ti. Que esta igreja querida do Jardim América, que tem como slogan a família que acolhe, realmente acolha a todos, mas possa acolhê-los com o santo evangelho e o plano da redenção. E de maneira especial quero te pedir, pelo pastor Michelson e pela Débora, e essa família querida, mas especialmente pelos anos de matrimônio que eles completaram ontem. Esteja com eles, Senhor, que cada dia eles cresçam, por aí também os seus filhos queridos. Proteja essa família, Senhor. Eles vão voltar para casa, para Tatuí agora. E em nome de Jesus eu te peço que ergas um muro de fogo com teus santos anjos em torno deste carro. E que o pastor Michelson, a Débora e seus filhos queridos cheguem em paz e continuem seguros nos teus braços. Louvamos o teu nome porque tu nos amas muito. E em breve Jesus chegará neste planeta para nos buscar para a vida eterna. Muito obrigado por não nos abandonares e não nos deixares sós à mercê dessas ideias malignas. Mas a tua palavra sobrepõe-se a tudo isso e nos mostra o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus. Amém.